Boa noite, meus irmãos e irmãs. Muito bom estarmos juntos nesse dia. Vejo que tem alguns irmãos e irmãs que nos visitam. São muito bem-vindos aqui com a gente. Uma alegria poder cultuar a Deus juntos, buscar comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, buscarmos também orientação na palavra de Deus, o que vamos fazer agora. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, eu leio com vocês a partir do versículo 35. Peço que você preste atenção, pode abrir a sua Bíblia, se for no celular pode abrir também, se for no tablet pode abrir também. Mas vamos investir um tempo de atenção, focando na palavra de Deus nesses instantes próximos agora. Então eu conto com a sua atenção, conto com a sua meditação junto comigo. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Palavra de Deus, um texto conhecido, um evento aí durante o ministério de Jesus. Aliás, Jesus teve 2 tempestades em que ele se manifestou com poder. Essa é uma das tempestades, um dos momentos em que Jesus fez isso. Meus queridos, mais de uma pessoa disse aqui ao longo da liturgia que nós vivemos dias difíceis. E eu queria falar com vocês hoje sobre dor, sobre luta, sobre sofrimento. Acredito que não é um tema que a gente goste de falar demais, mas vez ou outra necessário. Importante, muito importante. E eu já queria constatar alguma coisa aqui, assim, em termos de conclusão, porque lutas e sofrimentos estão presentes na nossa história de vida. É inevitável. Vocês já notaram isso? A gente faz um esforço danado para tentar não ter que lidar com algum sofrimento, com alguma dor, com algum problema, luta, seja a gente ou alguém da nossa família. Mas conforme a gente vai vivendo, a gente vai se tornando mais experiente, nós vamos percebendo que é inevitável. Vez ou outra nós vamos ter que lidar com uma situação difícil. Também queria dizer uma outra coisa. Luta e sofrimento são coisas que aparecem e nós não planejamos. Alguém aqui está planejando algum sofrimento para o mês de setembro? Aliás, para o mês de outubro? Acho que não, né? Acho que ninguém olhou a sua agenda lá e falou assim: o mês de outubro está facinho demais, vamos colocar aqui uma luta para a gente dificultar. Acho que ninguém está fazendo isso, né? Porque nós não gostamos, nós não queremos. Na verdade, nós
queremos experimentar dias bons, dias alegres, de felicidade. Assim os queremos. Mas, meus irmãos, se por um lado é inevitável, por outro lado é imprevisível. Nós não prevemos os sofrimentos. E a luta, o sofrimento, a dor, não escolhe cor de pele, não escolhe status social, não escolhe idade, simplesmente aparece e nós temos que lidar. Temos que lidar, temos que enfrentar, temos que lutar. É inevitável, é imprevisível. E é bem provável que se eu perguntar para os irmãos aqui, eu acredito que todo mundo vai expor alguma luta, alguma ansiedade, alguma coisa que está incomodando, algum drama, alguma situação difícil que está enfrentando, seja na vida pessoal, na vida familiar, seja na vida de alguém próximo. É bem provável que se eu perguntar, você vai relatar alguma luta. Nós não podemos compartilhar com vocês aqui a nossa agenda pastoral, porque nós temos, como pastores, que ser discretos. Isso faz parte do ministério pastoral, a discrição, o sigilo. Então nós não podemos contar tudo que acontece e tudo que a gente fica sabendo da vida dos irmãos que a gente pastoreia. Mas, meus irmãos, nós temos participado de tantas lutas, de tantos dramas aqui na vida dessa igreja. Muitos. Muitos. Bem provável que alguém aqui no nosso meio esteja enfrentando alguma luta com a saúde, sua ou de alguém próximo, e esteja orando, clamando a Deus em favor da saúde. É bem provável que alguém esteja enfrentando alguma luta com os filhos, e esteja orando, clamando a Deus em favor dos filhos, para livrá-los do mal, para abençoá-los, talvez pela conversão dos seus filhos, talvez para Deus dar juízo, ou para a gente saber lidar no dia a dia, como falar, como dialogar melhor. Bem provável que alguém aqui no nosso meio esteja enfrentando uma luta em favor dos filhos. Talvez alguém aqui esteja enfrentando também uma crise de relacionamento. Alguma coisa que aconteceu e fez causar um rompimento num relacionamento importante, às vezes da família, às vezes um amigo. É bem provável que alguém aqui no nosso meio esteja enfrentando algo assim. Esteja passando algumas noites em claro, sem dormir. O que eu faço? Como que eu converso com essa pessoa? Como que eu vou reatar o relacionamento com ela? É uma luta. É um grande desafio. Talvez alguém esteja enfrentando uma luta pessoal, interna. Talvez um momento de angústia, de falta de motivação para viver. É provável que alguém aqui no nosso meio possa enfrentar uma luta assim. Talvez alguém enfrentando desemprego, uma falta de recurso financeiro, é uma luta também. Enfim, meus irmãos, as lutas fazem parte da nossa vida, da nossa história. E nós lemos um relato aqui, onde Jesus vinha com seus discípulos, ministrando a palavra de Deus, pregando o reino de Deus, anunciando as boas novas, e de repente Jesus, nessa lida, nessa toada, Jesus chama os discípulos e fala: olha, vamos passar para outra margem? Jesus circundou bastante ali o lago de Genezaré, o mar da Galileia. E nessa ocasião Jesus precisou atravessar o mar da Galileia para ir lá a outra margem onde ele queria. Chamou os discípulos. E Jesus então subiu no barco com os discípulos e foi.
Diz o texto, meus irmãos, que nós lemos, que levantou-se grande temporal. Grande temporal. O que não era muito comum no mar da Galileia. Mas levantou-se grande temporal. E é lógico que a gente usa a imaginação para a gente pensar num barco daquela época, que não devia ser um barco assim com uma estrutura muito forte, talvez um barco mais de pescadores, né? Não é um transatlântico, né, que o pessoal sai para fazer um passeio aí pelas costas, né? Não era um barco daquele tamanho, um barco pequeno, um barco simples, modesto, não tinha motor, um barco dirigido por velas, pelo vento, pela força do vento. E naquele barco estava Jesus e os discípulos. E levantou-se um grande temporal. Diz o texto que o barco começou a se encher de água. Nós temos aqui, meus irmãos, um problema, uma luta, uma dificuldade não prevista, mas que afligiu Jesus e os discípulos. Diz o texto também que nós lemos que os discípulos se apavoraram, de tal forma que foram acordar Jesus. Interessante, né? Jesus estava dormindo, um sono gostoso. E os discípulos foram lá atrapalhar o sono de Jesus. Porque os discípulos, como todos nós, quando nós percebemos que nós não temos mais controle da situação, o que nós fazemos? A tendência nossa é o desespero. É a gente sair correndo e pedir ajuda para quem a gente pode. Fizeram assim os discípulos. Foram lá acordar Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos. Essa é uma fala típica nossa, humana. Senhor, você não se importa com a nossa vida? Olha o que está acontecendo com a gente. Parece que o Senhor não quer fazer nada. Sabe quando a gente está naquela fase que a gente precisa de uma resposta, mas o que vem é o silêncio de Deus? Parece que os discípulos estavam nesse momento ali. Jesus ali, mas dormindo. Quietinho, sono gostoso. Acordaram Jesus. Jesus se levanta, não fala nada. Diz o texto que ele despertou do sono e repreendeu o vento. A gente imagina Jesus olhando para cima, estendendo as mãos, não é? Acredito que Jesus tenha feito algo assim. Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E aquele problema que não foi programado, que não foi previsto, foi resolvido por Jesus. E Jesus chama a atenção dos discípulos. Escuta, por que vocês são tímidos assim? Por que essa falta de fé? Por que não tendes fé? E a resposta dos discípulos, meus irmãos, que é o motivo do meu sermão de hoje, a resposta dos discípulos foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, sabe o que os discípulos disseram? Ainda bem que Jesus estava no nosso barquinho. Eles não souberam se expressar, né? Ficaram assim, nossa. Mas eles disseram exatamente isso. Ainda bem que Jesus estava no nosso barco. E eu queria fazer essa pergunta para você agora. Jesus está no seu barco? Jesus faz parte da sua vida? Você busca Jesus só no domingo? Ou ele de fato faz parte da tua trajetória? Vamos imaginar que a nossa vida é esse barco que está caminhando em direção a algum lugar. Jesus está nesse barco? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. Para você pensar, junto comigo, se Jesus faz parte da nossa história, meus irmãos,
E em alguns momentos nós temos que enfrentar grandes sofrimentos, separações não previstas, dor não planejada, lágrimas que às vezes nós não queríamos derramar. Se Jesus está no nosso barco, o tempo vai mudar. Leve Jesus no seu barco, meu irmão, minha irmã. Leve Jesus no seu barco. Se você está aqui hoje e não soube responder essa pergunta, se Jesus está no teu barco, eu queria convidar você para levar Jesus no teu barco hoje. Não saia daqui sem Jesus fazer parte da tua história. Nós precisamos de Jesus. E eu queria dizer por quê. Por que nós precisamos de Jesus no nosso barco? Por que nós precisamos de Jesus fazendo parte da nossa história? Primeiro motivo. Porque nós não temos controle. Nós não temos, meus irmãos. Queremos ter, achamos que temos, mas nós não temos controle. Quando nos deparamos com uma situação grande, maior que nós, inevitável, imprevista, doída, nós percebemos que não temos controle. Ah, pastor, quer dizer que eu não controlo nada na minha vida? Jesus vai controlar a partir de hoje? Eu vou sentar no barquinho e Jesus vai guiar o meu barquinho? Não, não é assim não. Sabe o que eu imagino? Eu imagino a nossa mão no leme do barco e a mão de Jesus em cima da nossa. E Ele nos ajudando a conduzir a nossa vida. Nós ainda fazemos escolhas. Nós ainda temos liberdade. Jesus não nos tira a liberdade, em momento nenhum. Mas o que Ele quer? Ele quer trazer uma direção para a nossa vida. Ele quer trazer controle para o nosso barco. Se é só você que está guiando o seu barquinho, para onde está indo então? Qual é a direção? Aonde é que vai dar o fim da tua história? Com Jesus nós temos condição de chegar lá na outra margem. Então, o que Jesus quer fazer na nossa vida, meus irmãos? Ele quer entrar no nosso barco, participar da nossa história e nos ajudar a conduzir o nosso barco na direção certa. Mas naquele momento em que nós não pudermos mais controlar, se Jesus estiver no nosso barco, Ele toma o controle. Se Jesus está no teu barco, você pode dizer, igual os discípulos disseram, ainda bem que Jesus está no meu barco. Mas se Jesus não está no teu barco, meu irmão e minha irmã, você vai ter que lidar com o vento, com as ondas, com a falta de controle. E é nessa hora, meus irmãos, que Jesus toma o controle. Nessa hora que a gente não tem mais o que fazer, Jesus tem. Por isso Jesus dormia tranquilo, meus irmãos, porque Ele sabia que o controle estava em suas mãos. Por isso Jesus dormia tranquilo. Precisamos de Jesus no nosso barco, na nossa vida, para que haja controle, para que haja direção, para que o nosso barco caminhe na direção certa. Precisamos de Jesus no nosso barco, meus irmãos, porque nós não temos poder. Nós não temos poder contra as doenças, nós não temos poder contra aquilo que não prevemos, nós não temos poder, Jesus tem. Por isso nós precisamos de Jesus na nossa história, porque Ele tem poder. Ele é grande. Ele faz o sobrenatural. Precisamos de Jesus na nossa vida, porque Ele tem poder. Ele tem poder sobre a morte, diz a palavra de Deus. Ele tem poder sobre a vida, sobre a natureza, sobre o mal. Jesus tem poder, por isso Ele precisa estar no nosso barco.
Jesus precisa estar no nosso barco também, meus irmãos, porque nós temos pouca fé. E não é a piadinha de pouca fé, não, tá? É pouca fé. Nós duvidamos às vezes. Nós nos desesperamos. Mas nós precisamos de alguém que tenha paciência com a gente. Alguém que tenha o controle, alguém que tenha poder e alguém que é paciente, que é amável. Alguém que vai ter paciência de nos ajudar a tocar o nosso barco. Alguém que vai ter a paciência de pegar o leme na mão e falar: Ricardo, não, Ricardo, é para cá, Ricardo, presta atenção. Está na direção errada. Tem uma tempestade ali? Não seja tímido. Vamos ousar. Vamos comigo. Vamos enfrentar essa tempestade, Ricardo. Para lá. Continua, segue aqui nesse caminho. Vamos desbravar essa tempestade. E eu vejo Deus, meus irmãos, nos tratando com tanta paciência. Jesus aqui no barco, com paciência com os discípulos, acalmando a tempestade, abrandando o coração temeroso. Nós vemos Deus lidando com o povo de Israel com tanta paciência. Vocês lembram como deu trabalho o povo de Israel? Deus mandou juiz, mandou juiz, mandou juiz, mandou rei, rei, rei. Alguns reis ruins, muitos reis ruins, aliás. Não mandou um profeta, mandou vários profetas. Como Deus é paciente conosco. Como Jesus tem paciência. Nós precisamos de um comandante, de um capitão no nosso barco, que é Jesus. Para ter paciência conosco. Para a gente poder chegar na outra margem. Eu estava lendo um livro esses dias e o autor falou assim, falando exatamente da paciência de Deus, como Deus é paciente, como Deus age do jeito certo, na hora certa. Aí o autor falou assim, que se ele tivesse o controle nas mãos, provavelmente Adão e Eva teriam pecado de manhã, Jesus teria morrido à tarde e no mesmo dia teria ressuscitado no finzinho da tarde. De tão impaciente que nós somos, mas a palavra de Deus fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, Deus foi preparando o mundo para receber o Salvador e a salvação, e na hora certa agiu com poder e glória, marcou a história, e hoje nós temos esperança. Não só isso, Jesus ainda quer entrar no nosso barco e caminhar conosco. Que Deus paciente, meus irmãos. Jesus precisa estar no nosso barco, porque nós precisamos de um comandante que tenha paciência conosco. Só Jesus. Só Jesus. Para lidar com a nossa falta de fé, com as nossas cabeçadas, com a nossa falta de paciência com os outros, com a nossa falta de amor. Só Jesus. Nós precisamos aprender com Ele. Chame Jesus para fazer parte da tua história. Porque Ele tem o controle, Ele tem o poder e Ele tem paciência de lidar com o nosso coração. Chama Jesus para fazer parte da tua história. O último motivo que eu queria compartilhar com vocês, pelo qual nós precisamos de Jesus no nosso barco, de Jesus na nossa história, é algo que a princípio eu não tinha reparado nesse texto, mas nessa releitura eu reparei. No comecinho do texto fala que Jesus chama os discípulos para passar para outra margem, entram todos no barco, Jesus já estava no barco, e no finalzinho do versículo 36 diz que outros barcos os seguiam. E eu fiquei pensando, falei, gente, o que deu desses barquinhos no meio dessa tempestade? Porque Jesus foi no seu barco com os discípulos e vários barcos acompanhando Jesus, multidões seguiam Jesus até dentro da água. Como nós não temos um registro trágico, se houvesse uma tragédia, né, se tivesse acontecido alguma tragédia, é provável
que os discípulos iam destacar isso no texto. Mas notem que fala que os barcos seguiam, depois não fala mais dos barcos. O que nós podemos concluir? Que Jesus chegou na outra margem e os barcos também. Sabe o que eu fiquei pensando, meus irmãos? Que se Jesus está no nosso barco, faz parte da nossa história, controla a nossa vida, é o nosso capitão poderoso, tem paciência conosco, outros ao nosso redor serão abençoados. Outros ao nosso redor serão atingidos pelo poder de Deus. Outros ao nosso redor vão ser também alcançados pelo amor. Olha o poder disso, meus irmãos, de Jesus fazer parte da nossa história. Nós vamos influenciar outras vidas, nós vamos abençoar outras pessoas. Deus quer controlar a nossa vida, quer nos ajudar a dar direção para o nosso barco, para a nossa história. E Ele tem poder para lidar com aquilo que nós não podemos lidar. Tem paciência conosco e ainda quer abençoar outros através da nossa vida, da nossa história. Isso é grande, isso é maravilhoso. Se Jesus não está no seu barco, leve Jesus no seu barco hoje. Se Jesus não faz parte da sua história, chame Jesus para fazer parte da sua história. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que bom que Jesus está no meu barco. Você pode repetir isso comigo? Que bom que Jesus está no meu barco. Mais uma vez. Que bom que Jesus está no meu barco. Aleluia. Quem você está levando no seu barco? Tenho visto muitas pessoas priorizando dinheiro, riquezas, status, bens materiais. Talvez seja isso que está ocupando todo o espaço no nosso barco. O que estamos levando no nosso barco? Se Jesus não está lá, tire aquilo que está atrapalhando ali o espaço de Jesus no teu barco, meu irmão, minha irmã, na tua história. Leve Jesus no teu barco. E como diz Mateus 6,33, as outras coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso. Creia nisso. Coloque a tua vida nas mãos daquele que tem controle, nas mãos daquele que tem poder, daquele que é paciente para lidar com o nosso coração e daquele que quer abençoar não só a gente, mas as pessoas ao nosso redor. Coloque a tua história nas mãos de Jesus. É o convite que eu queria fazer para você essa noite. Vamos orar? Feche os teus olhos. Vamos pensar nessa história, meus irmãos, que trata de sofrimento, de dor, de problema, de luta, imprevisíveis. De repente, uma tempestade alcança os discípulos e Jesus. De repente, ventos, ondas fortes e um barco quase a perecer. Que bom que Jesus estava lá. Assim é a nossa vida. Assim são as nossas lutas, imprevisíveis também. Não sei qual que é a tua luta. Perdemos pessoas queridas nos últimos dias. Nosso coração ainda está dolorido. Soma-se a isso os nossos problemas do dia a dia. Jesus está no teu barco, controlando, te dando direção. Dessa forma a gente lida com a dor, a gente lida com o sofrimento,
com a doença, com o desemprego, com a falta de esperança, falta de motivação para viver. Sem Jesus, meus irmãos, nós estamos perdidos. Nosso barco está entregue ao vento. Com Jesus, nós temos controle, porque Ele é poderoso, nos quer bem, tem paciência com o nosso coração. E se Jesus vai com você, outras pessoas serão abençoadas também. Se você chegou aqui, Jesus não fazia parte da sua história, chame Jesus para fazer parte da sua história, deixa Ele entrar no seu barco, conduzir a tua trajetória e mudar a sua vida, mudar o destino da sua vida. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque não temos controle, Senhor Deus, nenhum da nossa vida, do que vem por aí, do dia de amanhã, nós não temos controle, Pai. Mas louvamos o teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não nos deixou sozinhos para lidarmos, Senhor Deus, com as lutas dessa vida, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. O Senhor nos trouxe salvação. O Senhor nos deu Jesus. O Senhor nos deu perdão dos nossos pecados. O Senhor nos deu salvação. O Senhor nos deu vida eterna, Pai. Mas o Senhor caminha conosco. Aleluia. Tua presença é maravilhosa, Senhor Deus. Nós não queremos perder tempo, Pai. Nós queremos desfrutar da tua presença na nossa história, conduzindo o nosso barco, conduzindo a direção dos nossos passos, Senhor Deus. Por isso, se alguém chegou aqui sem o Senhor, sem Jesus na vida, entra, Pai, nessa vida. Bate nessa porta, Senhor Deus, e que esse coração te ouça. Essa pessoa abra a porta e te receba e banqueteie com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Mas nós que caminhamos com o Senhor já, nós reconhecemos, Pai, que as dores também nos atormentam, as lutas nos incomodam, Pai. Mas ainda bem que o Senhor está no nosso barco. Ainda bem que o Senhor está no controle, Pai. Ainda bem que o Senhor tem poder. O Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso, amoroso, paciente conosco, Pai. Continua conduzindo a nossa vida, Senhor Deus. Se em algum momento nós quisemos tomar o controle das Tuas mãos, perdoa-nos. Continua guiando o nosso barco conosco, Pai. E quando não tivermos mais controle, toma a direção. Faz a Tua obra, manifesta o Teu poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.